Fala galera, que coisa boa! Hoje o assunto que a gente vai aprender chama-se densidade, tá certo? Mas antes de trazer a definição científica do que é densidade, a gente vai fazer aqui um experimento. Ó, eu tenho aqui duas esferas. Uma esfera de 1 litro, tá certo? Que ela foi feita com uma rocha. E tá aqui uma outra esfera, também de 1 litro, só que ao invés de ter sido feito com uma rocha, a gente fez ela com a madeira. Bom, a gente vai fazer o seguinte: vamos pesar nesta balança essa esfera que é feita de rocha e essa esfera que é feita de madeira. Bom, primeiro a gente vai pesar a esfera que foi feita com a rocha. Bom, pesando a esfera que foi feita com a rocha, a balança ela dá um peso. Ela está acusando 1 quilo, tá certo? Então esse seria o peso dessa esfera feita a partir de uma rocha. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, deixar aqui do ladinho, só que pesar a esfera que foi feita de madeira. Tá aqui a esfera feita de madeira, apesar do volume ser o mesmo, ser do mesmo tamanho, perceba que aqui a gente já tem um peso menor, tá certo? O peso é menor, até diria que a quantidade de matéria que tem aqui pode ser menor, tá certo? Já que aqui marcou meio quilo, ó, na esfera de madeira, e na esfera de rocha o peso acusado foi de 1 quilo. Aí um detalhe: a densidade, quando você ouvir falar nesse nome, essa palavra, entenda que a densidade ela apresenta um sentido, um significado, que é o seguinte, ó, tá aqui, a gente começa com a etimologia da palavra densidade. A palavra densidade ela é formada a partir de duas outras palavras, que é a palavra densar e a palavra idade. Densar e idade. Juntando eu formo o que se chama de densidade. A palavra densidade significa juntar uma determinada quantidade. Então, se eu estou falando de densidade, eu estou falando de compactação, tem a ver com juntar. Juntar é colocar próximo, né? E compactar uma determinada quantidade de material. Aí, essa quantidade de material que se compacta tem a ver com as partículas que o material possui. Então, está aqui dois corpos que possuem, detalhe, exatamente a mesma quantidade de partículas. Aqui eu tenho 12 partículas, se você contar vai ser 12. E aqui eu tenho 12, também 12 partículas. Considere que essas partículas sejam até aqui do mesmo tamanho. Perceba que aqui eu tenho as partículas se distribuindo em um espaço maior. Aqui as partículas se distribuem em um espaço menor. Se você tomar a mesma quantidade desse material e desse aqui, aqui vai vir, né? A gente vai conseguir ter uma quantidade maior de partículas do que aqui. Aqui eu consigo colocar mais massa em menos espaço do que aqui nesse outro corpo. Esses dois corpos, essas duas distribuições de partículas, bem que poderiam representar, ó, deixa eu só mudar aqui de posição, a esfera que é feita de madeira e a esfera que é feita a partir da rocha. Ó, o peso da esfera de madeira deu menor porque existe uma menor quantidade de partículas dentro desse volume com relação aqui. Se é o mesmo volume, eu consigo colocar aqui muito mais partículas, já que elas estão mais próximas, mais compactadas do que aqui na esfera de madeira. Então, vai funcionar assim. A densidade é a distribuição da massa em determinado volume ou em determinado espaço. Tenho essa definição aqui por escrito. Ó, densidade nada mais é do que a distribuição
da massa do objeto em determinado espaço. Se o espaço é menor e nesse espaço menor você consegue colocar mais massa ali dentro, significa que tem maior compactação, logo maior vai ser a densidade. Ser denso significa ter uma elevada compactação. Por exemplo, no seu dia a dia, imagine tipo as cadeiras da sua sala, distribuídas nas posições tradicionais. Então tá lá as cadeiras, os corredores e tal. Agora imagine essas mesmas cadeiras sendo colocadas bem próximas umas das outras, né? Bom, as cadeiras sendo colocadas bem próximas umas das outras irão ocupar um espaço menor do que na distribuição anterior. Logo, no segundo momento, que eu tenho uma maior compactação, eu vou ter uma maior densidade. Existe uma fórmula, feras, que dá para, a partir dela, a gente ter uma noção matemática da densidade. Toda vez que o professor pedir para você representar matematicamente a densidade, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a massa e vai dividir pelo volume. A densidade nada mais é do que a massa dividida pelo volume. Quanto menor o volume e maior for o valor da massa, maior vai ser a densidade. Até a próxima.